Boa noite. Graça e paz de Cristo Jesus. Eu e o grupo do AME e todas as pessoas que vieram de João Pessoa e de outros lugares, estamos bastante felizes por estar aqui com vocês e é uma alegria muito grande conhecer vocês e desejamos poder contribuir com a igreja aqui e servir a vocês. Vamos estudar hoje Efésios capítulo 2. A gente vai estudar todo o capítulo 2 hoje e vamos nos basear esse estudo principalmente em 3 pontos. Vamos colocar em 3 pontos esse capítulo de Efésios. O que você apagaria da sua mente em relação ao seu passado? Pense em algo que você deseja apagar da sua memória. Qual é a coisa do seu passado que você gostaria de apagar da sua mente? Ou, se possível, qual é a coisa do seu passado que você gostaria de mudar? Hoje vamos ver que Cristo nos chama para uma nova vida. Uma vida sem condenação. Uma vida que nos dá esperança. Uma vida que nos dá alegria, que nos dá ânimo. E através desse livro em Efésios, vamos analisar como essa igreja, ela foi incentivada por Paulo a ter essa visão. Paulo era um apóstolo que tinha como principal objetivo inserir os irmãos judeus e gentios, porque a igreja, no princípio, era constituída somente por judeus. E os judeus, eles valorizavam muito a lei de Moisés. E Paulo tem essa função de ajudar ao reino se propagar para os gentios. Gentios para os judeus era um povo imundo, era um povo que não merecia a presença de Deus, não mereciam nem receber o evangelho. E Paulo, ele tenta sempre fazer com que os judeus e os gentios se dessem bem, para que isso não influenciasse a graça de Deus, que não influenciasse isso no convívio como irmãos em Cristo. E esse é o contexto, não somente de Efésios, mas de outras cartas que Paulo escreveu, tanto de Corinto quanto de Gálatas. Essas cartas sempre vão incentivando a união, a comunhão e a unidade. E principalmente nesse livro de Efésios, a gente vai ver muito sobre os deveres dos cristãos, não somente como igreja, mas também como sociedade, como deveres sociais, deveres familiares. Mas hoje a gente vai enfatizar uma nova vida em Cristo Jesus e como ela tem influência na nossa comunhão como irmãos. Vamos ler o versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então Paulo aqui já começa a falar sobre a antiga vida em que os irmãos de Éfeso viviam. Eles viviam mortos em suas transgressões e pecados. É incrível pensarmos que existe muita pessoa morta espiritualmente por causa das suas transgressões e pecados.
E talvez nós não nos preocupamos com isso, ou talvez não temos isso em nossa consciência, porque vemos pessoas passando por nós com muita alegria, compartilhando momentos excelentes. Eu fui à praia, eu fui a tal lugar, mas não falam que leram a Bíblia, buscaram ser saudáveis espiritualmente. E para Cristo ou para Deus, essas pessoas estão mortas espiritualmente. E isso não é uma boa coisa, sabe? A morte não é uma coisa boa para ninguém. A última vez que tive que passar por alguma coisa que envolvia a morte foi a morte da minha bisavó, que eu considerava como avó, e não foi muito alegrador para mim. E principalmente porque eu amava muito ela. E talvez você conheça alguém que você ama, talvez você conheça alguém que é seu amigo, sua amiga, ou você conhece, e talvez essa pessoa esteja morta espiritualmente. E você deveria se entristecer por isso, sabe? Nós deveríamos estar tristes, porque essas pessoas estão mortas espiritualmente. E deveríamos compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho traz a vida eterna. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, compartilhar o Evangelho a qual nos deu vida, e nós devemos compartilhar esse Evangelho que pode transformar a vida de muitas pessoas. Eu acredito nesse Evangelho, vocês também devem acreditar nele, porque eu creio que graças a esse Evangelho nós estamos aqui para adorar a Deus, para estar em comunhão e para aprender da sua palavra. Versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo fala de um príncipe, o príncipe do ar. Quem é esse príncipe do ar? Quem é o espírito que habita no filho da desobediência, nos filhos da desobediência? Creio que vocês sabem. Infelizmente, nesse mundo, temos o príncipe da potestade do ar, que algumas linguagens vão falar dessa maneira, que atua, ou seja, vive, habita nos que desobedecem a Deus. E o que nós devemos compartilhar é que não somente existe esse príncipe do ar que atua e que vive naqueles que desobedecem a Deus, mas existe um príncipe, o príncipe da paz, o príncipe que dá vida, que é Cristo Jesus. E em todo esse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, ele vai falar do príncipe das trevas, e ele também vai falar do príncipe da paz. O príncipe das trevas vive em pessoas que desobedecem a Deus. O príncipe da paz vive naquelas pessoas que obedecem a Deus, que buscam agradar a Ele. E eu vou falar para vocês quais são as coisas que podemos identificar quem é o nosso príncipe, quem é que está no controle de nossa vida, através dessa passagem. Então, o príncipe da paz são aqueles que desobedecem, e o príncipe da paz seriam aqueles que obedecem, e o príncipe das trevas, os que não obedecem a Deus, os desobedientes. Versículo 3: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
quem obedece o príncipe da paz sempre busca satisfazer a vontade da carne. Quem obedece o príncipe da paz busca fazer a vontade de Deus. Esse é um dos requisitos, sabe? E é muito fácil obedecer aos desejos da nossa carne. Talvez eu estava passando numa churrascaria e a minha carne estava... Na realidade, meu estômago estava querendo comer uma carne ali. Estava muito boa. Mas não é esse o desejo da carne, né? O desejo da carne são pensamentos, são impulsões que o homem tem para a prática do mal. E quem vive no curso ou na obediência a esse príncipe das trevas sempre satisfaz a vossa carne. Satisfazer a vossa carne. Talvez desejos da carne pode vir em nós, mas não devemos satisfazer, porque não estamos mais obedecendo ao príncipe das trevas, mas estamos obedecendo ao príncipe da paz. Ficaria mais fácil se eu ia colocar o projetor, mas tudo bem. Ia ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas prossigamos. Então, você conhece alguém que satisfaz as vontades da carne? Provavelmente sim. E infelizmente essa pessoa está sendo guiada, está sendo levada, está sendo súdito do príncipe das trevas. E vocês satisfazem as vontades da carne? Se a resposta for sim, devemos ter preocupações, porque não é algo que o príncipe da paz nos incentiva a fazer. Nós devemos buscar fazer a vontade de Deus, cumprir, satisfazer a vontade de Deus. Mas para isso devemos buscar saber o que esse príncipe da paz deseja. O que ele deseja em nossas vidas. Uma outra coisa, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O príncipe da paz, o desejo dele é que nós sirvamos a ele. E o príncipe das trevas, o seu desejo é que sigamos os nossos maus pensamentos, os nossos maus desejos. Deus é rico em misericórdia. E mesmo sabendo que talvez os nossos pensamentos ou nossas inclinações sejam para o mal, Ele tem misericórdia em nos perdoar, em nos dar uma nova oportunidade. E muitas pessoas precisam ouvir isso, porque existem muitas pessoas que não encontram saída, sabe? Não veem outra opção a não ser obedecer aos seus desejos. Não vem motivação para isso. Cristo Jesus não dá somente uma motivação, mas Ele dá promessas e promessas a todos aqueles que desejam servir a Ele. E nós, graças a Deus, fomos alcançados por essa misericórdia, por esse amor, e devemos compartilhar isso. Eu participo do AME e muitos amigos aqui meus sabem que nós vemos casos de pessoas que talvez até queiram seguir a Jesus, até queiram ouvir a palavra dele, mas por conta de religiões, por conta de enganos, por conta de vícios, por conta de acreditar que Deus não ama, que Deus não tem misericórdia, acabam não tentando ou não buscando a Deus. E nós somos responsáveis, devedores
dessa missão de proclamar o Evangelho e de falar para as pessoas que existe uma esperança que está em Cristo Jesus. Versículo 5. Deus deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. É mais uma diferença entre o príncipe das trevas e o príncipe da paz. Ambos têm propósitos diferentes, ambos desejam coisas diferentes para o homem. Um deseja roubar, matar e destruir, e outro deseja amar hoje, amar amanhã e amar sempre. Deseja expandir sua misericórdia. Qual dos dois estamos incentivando para que o seu reino cresça? O reino das trevas ou o reino da luz? Nossas ações vão falar qual reino nós estamos buscando expandir. Não é fácil ter a responsabilidade de ser ministro do Evangelho. Muitos sabem disso. É uma responsabilidade, porque estamos falando de uma pessoa especial, porque estamos falando de um Deus misericordioso e todo-poderoso. Então, nós, seres humanos, temos uma grande responsabilidade. E é fácil nos acovardar, sabe? Recuar e ficar no nosso canto, porque não há perigo algum. Nós estamos em uma guerra espiritual. O mundo talvez não veja isso, mas nós que somos conscientes da palavra de Deus sabemos que existe essa guerra. E sabemos que o inimigo vai tentar de várias formas nos tirar o foco e nos derrotar, nos colocar para baixo e desistir do Evangelho. E o que vamos fazer? Vamos ficar recuados na parede, chorando, clamando por misericórdia? Ou buscaremos as armas espirituais que Deus nos providencia para entrar nessa batalha? Eu, a cada dia, busco estar nesse campo de guerra. E eu tenho meus amigos aqui que às vezes me levantam e me dão a mão. E eu agradeço, sou muito grato por eles. E em cada congregação que eu vou, eu fico mais animado por saber que não estou só, que tem uma multidão contra o Evangelho, mas tem uma multidão também a favor do Evangelho. E isso me anima, isso me dá incentivo, e isso é que é uma família em Cristo, que nós podemos ajudar uns aos outros. E eu preciso de ajuda, assim como vocês precisam também. Estamos juntos e cremos que a vitória já está garantida, né? Deus já garantiu essa vitória para nós. O que estamos fazendo aqui é buscar soldados feridos, né? Soldados que se desviaram do caminho e trazer para o reino de Deus. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Aqui mostra que a salvação veio por meio da graça. Por meio da graça, mediante a fé. Então, os irmãos, talvez judeus, pensariam que a salvação viria por meio da obediência aos mandamentos, obediência à lei. Mas Paulo está nos dizendo que Deus nos deu essa graça que veio por meio de nossa fé, não foi por meio de nossas ações, não foi por meio do seu merecimento. E algumas pessoas pensam que para sermos salvos é preciso, não sei, ser puro, perfeito. E não é possível sermos perfeitos por nossas ações. Por nossas ações não é possível sermos perfeitos. Mas Cristo nos trouxe essa perfeição, essa santificação por meio do seu sangue. E quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê um povo santo e justificado. Não por ações que nós fazemos, mas porque aceitamos, por meio da fé, o sacrifício de Jesus Cristo. A salvação vai muito mais além do que fazemos. A salvação, por meio de Cristo, é por quem somos. Nós somos cristãos, acreditamos em Cristo. E fazemos o que fazemos porque amamos a Ele, porque já estamos salvos. É isso que devemos acreditar. É isso que devemos pensar. Se Cristo morreu por você e você aceitou essa graça por meio da fé, nós podemos dizer, irmãos, que somos salvos em Cristo Jesus. Não por nosso merecimento, mas porque Cristo Jesus morreu por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, para limpar a nossa culpa, a nossa condenação. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós as praticarmos. Todos nós somos criação de Deus. Nesse capítulo 2, ele vai falar muito sobre Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o protagonista, é a pessoa principal do Evangelho, é a nossa base. O propósito de Deus para os seres humanos não era a prática de más obras, mas era que a cada ação que fizéssemos, que o nosso Deus fosse, nosso Criador, fosse glorificado, que a adoração fosse dada a Ele a cada atitude. E muitas pessoas perguntam, por que existe o mal? Ou porque existe coisas ruins nessa terra? E alguns podem perguntar ou se questionar, então Deus é mau? Então Deus não é tão bom assim como as pessoas dizem? A realidade é que Deus é bom. Nunca foi ruim. Deus nunca desejou que a humanidade sofresse, tivesse tantos problemas. Não era o propósito de Deus isso. Mas o pecado, quando entrou no mundo, manchou toda a criação. Manchou
a perfeição que Deus tinha feito. E o que Jesus veio fazer foi resgatar essa perfeição e retirar o pecado. Mas nem todos vão aceitar o Evangelho, nem todos vão aceitar o que Cristo Jesus deseja fazer na vida de cada um. Mas eu creio que todos aqueles que aceitam essa palavra, que todos aqueles que buscam a vontade de Deus não há decepção, são agraciados, são maravilhados, porque o mundo não tem nada a oferecer de bom, mas Jesus Cristo sim, e nós acreditamos nisso. Vamos ler o versículo 11. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Então aqui Paulo ele vai enfatizar sobre os judeus, sobre a circuncisão, e eu não vou me explicar isso porque entraria em uma explicação maior, então eu vou pular para o versículo 13, tá bom? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui vai enfatizar sobre Jesus Cristo e sobre o papel dele. E eu vou resumir aqui. Ele nos aproximou de Deus, ele nos trouxe paz com Deus, ele nos reconciliou com Deus, ele nos deu acesso a Deus e ele colocou em nós o seu Santo Espírito. Tudo isso Jesus Cristo fez por meio de sua morte. Ele quebrou o muro de inimizade, nos fez nos aproximar, nos ter paz, nos reconciliar e nos deu acesso livre a Ele. Sabe, os judeus tinham rituais muito bem detalhados e muito bem específicos para entrar na presença de Deus. E nós, irmãos, graças a Deus, não temos isso, sabe? Foi quebrado, foi retirado essas ordenanças e hoje nós temos acesso diretamente a Deus através do Espírito Santo, graças ao sangue de Jesus Cristo. E isso é um motivo de alegria para nós. Para os judeus deveria ser uma imensa alegria, porque eles tinham muitos preparativos e somente tinham acesso ao santo lugar, né? O santíssimo lugar, sacerdote, sumo sacerdote. E nós não temos isso. Cada um de nós podemos chegar ao Pai e conversar com Ele, ter uma intimidade com Ele. E talvez por ser fácil ou por ser, não sei, por ser algo gratuito, talvez nós não valorizamos, sabe? Infelizmente o ser humano tem essa tendência, né? As coisas fáceis e boas e fácil de obter, nós não valorizamos. Eu tenho um celular que eu ganhei de presente e ele já está bem quebrado e eu já joguei no lixo e peguei de novo. Mas se eu tivesse comprado esse celular, talvez eu não faria isso, né? Muitas pessoas dizem que
por ser fácil para nós aqui na América do Sul e não haver perseguição, nós não valorizamos, às vezes nós não valorizamos esse momento de estarmos em união e de lermos a palavra de Deus. E, não sei, não prestamos atenção, não buscamos aprender. E existem irmãos nossos no Oriente e em outros lugares que recebem perseguição e para eles é uma alegria imensa, sabe? Eles ficam animados e felizes e eles desejariam ter essa oportunidade que temos em ler a palavra publicamente, com portas abertas e sair nas ruas pregando o evangelho, e infelizmente eles não têm e eles valorizam muito. E talvez nós que temos, não sei, talvez nós negligenciamos um pouco. Eu muitas vezes antigamente, às vezes já esquecia a Bíblia e deixava em casa e nem levava, sabe, para as reuniões e só ficava ouvindo. E quando ouvia não era nem com atenção, era só por ouvir. E eu estou aprendendo a valorizar esses momentos e espero a cada dia crescer mais nisso. O terceiro ponto é sobre a família de Deus, a igreja de Deus. Essa igreja que está reunida aqui e em vários outros lugares. Eu vou ler bem rápido, versículo 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui tem uma descrição da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu vou ser bem rápido aqui. São santos e membros de uma família, a família de Deus. Nós somos santos por causa do sangue de Cristo. E nós somos membros porque temos funções diferentes. Nós fazemos coisas diferentes no reino de Deus. E somos família porque nós somos irmãos. E nós temos o mesmo Pai. E ajudamos não somente nesse momento, mas também em qualquer circunstância. Uma família, ela tem um amor incondicional, ela tem amizades e é constituída de várias coisas. Uma outra coisa que a igreja do Senhor, ela é edificada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Paulo queria dizer que ela é edificada nas Escrituras, na palavra de Deus. E a igreja de Cristo, nós buscamos cada dia mais esses fundamentos que está na palavra de Deus. Ele é o nosso guia para encontrarmos a Jesus Cristo, para fazermos sua vontade. E a igreja do Senhor Jesus tem como isso como um pré-requisito a busca pelos fundamentos dos apóstolos, buscando cada dia mais fazer a vontade de Deus através da sua palavra. Uma outra característica da igreja do Senhor é que ela tem como base, como foco, ou como a coisa mais importante, o Senhor Jesus Cristo. A passagem fala pedra angular, que seria a base, o fundamento. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ter outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, que nos dá a direção, o que devemos ou não fazer, e nos dá ensinamentos práticos para a nossa vida. E a igreja do Senhor Jesus Cristo obedece a Jesus Cristo. Nós somos moradas de Deus através do Espírito Santo. Uma outra coisa que a igreja de Cristo tem é o Espírito Santo para nos instruir,
para nos exortar e para ajudarmos uns aos outros. O Espírito Santo também é nosso guia para entendermos a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de estudarmos Efésios 2 era falar de uma nova vida em Cristo Jesus, era falar sobre Jesus Cristo e o seu sacrifício, e era falar sobre os pré-requisitos da igreja dele. E eu desejo e espero que nós possamos aprender da palavra de Deus e que o Espírito Santo nos guie para fazermos sua vontade. E respondendo a questão no começo que eu perguntei o que você mudaria do seu passado, ou o que você esqueceria. Particularmente, eu fui abandonado pelos meus pais e talvez seria isso que eu ia esquecer. Eu queria esquecer do meu passado, porque isso às vezes me traz alguns pensamentos, mas no presente, Jesus Cristo, quando olha para o meu passado, quando eu olho para Jesus Cristo ou entro na presença de Deus, eu lembro que pode ser que no meu passado o meu pai me abandonou, mas Deus, Jesus Cristo, nunca me abandonou. E Ele me ama muito. Então, graças a Deus por isso, né? Então, talvez no seu passado exista alguma coisa que lhe deixa triste, que lhe deixa abatido e que talvez você gostaria de mudar. Mas Cristo nos diz no presente que essa sua culpa, que essa sua condenação, que essa coisa que te incomoda, não incomoda mais a Ele. Não incomoda mais a Ele, porque Ele lhe ama. Porque agora fomos justificados, nos tornamos santos em Cristo Jesus. E esse passado, essa condenação, essa culpa, aos olhos de Deus, não existe mais. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, por favor. E vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez, agradecidos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Declara o Senhor: eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor.
Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Declara o Senhor: eu não vou me importar com o que vai acontecer.